É uma palestra hoje comemorativa, porque amanhã é aniversário de Chico, né? E esse referencial do Espiritismo. Então, antes de começar, como a gente abre todos os trabalhos espíritas, a gente pede para que Jesus seja sempre o nosso guia, nos intua e guarde conosco, a gente consiga sair daqui com as informações que vão dar clareza para os nossos caminhos. Chico nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no ano de 1910. E ele reencarnou, e quando ele reencarnou, ele próprio se dizia que ele era um cisco. Ele se chamava de Cisco, era o apelido dele, né? Qual é o seu apelido? É Chico? Ele não, é Cisco, porque eu sou tão pequeno que é só um cisco, ele se sentia. Chico, ele teve eram 9 filhos, né? Eram 8 irmãos, e 9 irmãos, na verdade, né? 9 filhos, não, 9 filhos, 8 irmãos. Desse primeiro casamento, do pai com a mãe dele, Dona Maria João de Deus. Mas a mãe dele faleceu quando ele tinha 5 anos. E então 6 desses filhos precisaram ser distribuídos na família com outras pessoas, né, para cuidar. Então Chico foi um desses 6 que foi distribuído entre os parentes para ser cuidado por outra pessoa. E ele então passou a morar com a sua madrinha e morou com ela durante 2 anos. Depois de um tempo, depois de 2 anos especificamente, o pai de Chico casou de novo. E aí ele teve com outro casamento, com Dona Cidália, outros 6 filhos. Então o Chico teve muitos irmãos, né? Pois bem, como foi a vida de Chico, né? Dos 5 aos 7 anos, ele morou com essa madrinha. E realmente foi um período da vida dele muito, muito desafiador, porque ela era uma mulher obsidiada e maltratava, torturava Chico. Dos 5 aos 7 anos, ele passou uma vida de muitas dores, de muitas privações e de muita paciência. Mas a mãe dele foi uma pessoa que, apesar de já desencarnada, foi uma presença muito constante durante esses 2 anos que Chico passou ao lado da madrinha. E a mãe dele sempre dizia para ele ter mais paciência, né? Ela maltratava ele com garfos quentes, esquentava o garfo no fogo e furava a barriguinha dele toda, né? Sempre. Além de outras privações que ele passava muito importantes. E não tinha uma justificativa. Infelizmente não tinha uma justificativa. Era simplesmente uma mulher muito triste, amargurada, obsidiada, sim, também. E óbvio que um expoente desse, que seria uma luz do Cristo no futuro, com certeza ele já sofria desde o momento ali dos 5 anos, obsessões de espíritos que queriam fazer com que a vida dele ficasse difícil, né? De qualquer forma. Então, Chico, ele precisou inclusive trabalhar desde cedo, né? E aos 8 anos ele começou a trabalhar formalmente e não parou mais, né? Até a sua aposentadoria. Então ele começou a trabalhar aos 8 anos numa tecelagem de algodão. Mais tarde, na fase adulta, inclusive, ele começou a desenvolver problemas graves pulmonares por conta dessa atividade que ele desenvolveu na infância. Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, foi uma figura muito presente, mesmo durante a sua morte. Ela sempre o amparou como um anjo de verdade, presente enquanto espírito o tempo inteiro. Avisou a ele da sua morte. E ela falou para ele assim: Chico, olha, vão te dizer que eu morri quando ele tinha 5 anos. Mas não acredite. Inclusive, vão até me colocar numa caixa de madeira. Depois, inclusive, vão me levar para o hospital, mas eu vou voltar para te ver. Ela falava para ele. Acalmava o filho, informando a ele
que ela voltaria. Sabendo o óbvio da mediunidade dele, ela conseguiu estar com ele por todo momento, mesmo depois do desencarne. Esse é um livro que ela escreveu, Cartas de uma Morta. Ele próprio psicografou o livro da mãe dele, belíssimo. O livro é sensacional. Histórias dela, vale muito, muito a pena ler. A tortura, a fome, o cachorro e o jatobá. Essa história é muito engraçada, porque essa madrinha, ela deixava ele com fome. E era proposital fazer ele sentir fome, fome de verdade. E Chico ia para o quintal chorar de fome, fome mesmo. E toda vez que ele estava com fome, a mãe dele ajudava. A mãe dele ajudava. E começou a aparecer, então, um cachorro muito grande. Ele tinha medo desse cachorro porque ele era imenso, preto, e parecia um lobo. Esse cachorro aparecia lá no quintal de Chico e levava na boca um jatobá, alguns jatobá. Jatobá é uma fruta que a casca é absurdamente dura. Dura, não tem como uma criança de 5 anos furar um jatobá. Mas a fruta é extremamente nutritiva, muito nutritiva, apesar do gosto não ser bom, mas alimenta. E esse cachorro aparecia na frente de Chico, mordia o jatobá, abria toda a casca dura e colocava no colo de Chico todo esse jatobazinho assim aberto para ele comer. E ficava aqui na frente dele, até ele comer tudo. O cachorro não ia embora, até ele comer o jatobá inteiro. Essa parte branca, né, que alimenta. E depois o cachorro ia embora. Quase todos os dias que a tia deixava ele com fome, aparecia o cachorro. Uma vez, na fase adulta, até perguntaram a ele, Chico, o cachorro, você já perguntou a Emmanuel, esse cachorro era encarnado ou desencarnado? Ele, eu não sei. Não sei se era encarnado ou desencarnado, também não faz, nunca perguntei. Né? E ele passou a fome assim. E a mãe dele também colaborava nessa operação, de buscar o jatobá, mostrar o cachorro, e ela estava lá, não deixava ele passar fome, né? E foram 2 anos de surras incessantes, 2 anos que Chico viveu com essa madrinha, e que a mãe dele o consolou muito, sempre, sempre dizendo a ele, meu filho, tenha paciência, porque eu pedi a Jesus para enviar um anjo para vocês. Eu estou pedindo a Jesus para que ele mande um anjo para vocês. E chegou. E esse anjo é a segunda esposa do pai dele. Agora ele tem uma mãe. Uma mulher que vai dar a ele acolhimento físico e, principalmente, acolhimento mediúnico. É Dona Cidália Batista. Dona Cidália, ela teve mais 6 filhos dela, com o pai de Chico, mas quando ela viu Chico pela primeira vez, ela identificou que ele era diferente. Ela identificou que ele tinha uma tristeza profunda na alma. Ela viu a barriga dele e viu muitos, muitos buraquinhos de machucados e queimaduras. Ela entendeu a dor e o sofrimento dele. E depois, quando eles já estavam morando juntos, ele teve vários episódios mediúnicos em que ele via os espíritos e conversava com os espíritos na cama, no quarto, em casa. E quando ele falava para ela, ela percebeu a verdade. Veja que ela não tinha conhecimento espírita. Ela não tinha conhecimento espírita, mas ela tinha uma amorosidade profunda, uma compaixão tão grande que ultrapassa o próprio raciocínio dela sobre a racionalidade. Não importa se eu conheço, se eu não conheço, ele está falando que tem, eu preciso acolher. Então ela foi essa acolhedora da mediunidade dele também. E foi o que ele precisava, dessa paz. E Chico foi o médium do amor e o guia e modelo nosso. Os espíritos, quando eles têm uma resposta no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que é a resposta mais curta, tem 5 letras. A resposta mais curta do Livro dos Espíritos. A pergunta é, qual é o nosso guia e modelo?
A resposta é Jesus. Ponto. Jesus, ponto. Não tem outro, não tem história para contar, não tem que ficar dando explicação. O nosso guia e modelo é Jesus. E o que Chico fez foi espelhar-se no guia e modelo que é Jesus Cristo. E então Chico é o nosso guia e modelo da mediunidade. Da mediunidade. É o nosso guia e modelo da mediunidade. A gente pode fazer uma correlação entre o capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Onde a gente fala sobre o homem de bem. Quais são as características do homem de bem? É muito, muito parecido com muitas coisas que Chico viveu. E ele experienciou todas essas características. Eu separei algumas junto com histórias que demonstram o exercício dessas partes da vida dele. Diz o Evangelho: o homem de bem pergunta a si mesmo se pode fazer todo o bem que podia. Se fez todo o bem que podia. Então a gente se recorda de um momento em que Chico, diante dos momentos de que ele ia visitar outras cidades, ele fazia a transferência mediúnica das informações das pessoas que tinham morrido, principalmente filhos, através das cartas mediúnicas. Esses eventos eram tão grandes e movimentavam cidades inteiras de Minas, e não só cidades mineiras, mas inclusive fora do Brasil, a gente sabe que chegavam caravanas do país e inclusive do sul inteiro da América, né? Procurando respostas sobre seus parentes mortos. E às vezes era necessário lotar espaços grandes como estádios de futebol. E foi um estádio de futebol em uma cidade cheio de gente. Queriam falar com Chico. Óbvio que não dava para ter cartas para todos. Não dava para ter cartas para todos. Ele ia passar semanas, dias ali só escrevendo. Mas ele disse: eu vou falar com todos. Mas, Chico, são não sei quantos mil, centenas. Eu vou falar com todos. Eu não posso entregar as cartas a todos, mas eu vou falar com todos que quiserem falar comigo. E ele fez uma fila, e ele passou a madrugada inteira na fila para dar um abraço e falar de perto com todas as pessoas que foram naquele estádio de futebol. Então ele assim fez todo o bem que podia, que sentiu que podia. O homem de bem sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Olha que engraçado que Chico fazia. Uma vez, na feira da cidade dele, uma mulher observou que Chico, comprando tomates, pegava um tomate bom, né, normal, saudável, e pegava um tomate machucado, estragado, e botava na cesta dele. Um tomate normal, normalzinho, saudável, e um tomate estragado botava na bolsa dele. E levava para pagar todos os estragados, junto com os saudáveis. E aí, quem vendia já sabia, mas quem estava do lado que perguntou: mas Chico, você está bem da cabeça? Está tudo bem? Você está comprando os estragados? Você vai comprar os estragados? Ele: claro, minha irmã, claro. Se eu pegar todos os tomates bons, quem é que vai, depois de mim, comprar os estragados? Então vamos dividir. Vou comprar uma parte aqui dos estragados e deixar um pouco dos bons para outras pessoas. Olha a noção de justiça. A noção de justiça é profundo demais. É profundo demais. Em outro momento, diz o Evangelho: encontra o homem de bem, encontra satisfação nas lágrimas que seca no serviço que presta. E Chico não esperava privilégios nem benefícios. Ele apenas esperava a satisfação do outro, entregar o amor, a amorosidade através do seu trabalho, do seu serviço. Era só isso. Mais uma vez, as pessoas, óbvio, quando se sentem muito agradecidas, gratificadas, querem retribuir de alguma forma, querem entregar alguma coisa, porque está recebendo muito. E muita gente deu muito dinheiro e outras coisas e posses, e ele sempre reinvestiu tudo para a caridade. Sempre. Tudo foi reinvestido para a caridade. Mais uma vez, o pai dele
não tolerou ver isso, falou: Chico, eu não aguento isso mais. Você agora está escrevendo até livros e não está recebendo nada por isso. E aí chegava cestas, chegava comida, chegava dinheiro, e a família dele queria ficar. Queria ficar. Chico, a gente é pobre, a gente está passando fome. Olha os irmãos aqui doentes, e você está recebendo esse mundo de dinheiro e não nos ama. Não nos ama, você só ama os outros, porque eu não está deixando esse dinheiro aqui dentro de casa. E ele tentava explicar que esse dinheiro não era dele. Ele estava servindo, dando de graça o que recebia de graça e precisava distribuir aquilo ali. Não podia ficar dentro da casa dele. Continuou o Evangelho dizendo: o homem de bem, em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. A caridade é seu guia. E Chico tinha um amigo. Um amigo que era dono de um empreendimento local na cidade, mas ele foi perdendo dinheiro e quando chegou na velhice, ele morreu pobre. Morreu pobre a ponto de morrer e não ter como ser enterrado, porque não tinha dinheiro para ser enterrado. E era um homem rico, era um homem muito rico na cidade e que foi perdendo dinheiro. Acabou a ponto de ser enterrado como indigente, porque não tinha dinheiro para... E não tinha família também, esse homem, mas era amigo de Chico. E Chico foi para a rua pedir esmolas. E a todo mundo que passava, ele estendia a mão e pedia: por favor, você pode me dar algum dinheiro, eu preciso. E aí as pessoas: Chico, você está pedindo esmola na rua, por que você está fazendo isso? Fulano morreu e ele precisa ser enterrado, eu não tenho dinheiro, é a minha forma de ajudá-lo, é pedir para que eu consiga assim arrumar dinheiro para pagar o enterro dele. E ele passou o dia na rua pedindo dinheiro a todo mundo e ele conseguiu dinheiro para enterrar o amigo. Então, você se coloca em todas as situações, ainda que para algumas pessoas isso significasse humilhação, para ele significa oportunidade de amar. Ocasião de ser útil, não é? E continua falando o Evangelho. O homem de bem estuda as suas imperfeições. Estuda as suas imperfeições. Uma vez, Chico não estava bem. Ele não estava bem. E ele fez uma oração profunda, pedindo livramento, pedindo ajuda, pedindo luminosidade e auxílio. Essas orações que a gente faz o tempo inteiro, né? E aí, ele estava no quarto dele, abriu o olho. Quando abriu o olho, apareceu uma entidade muito voltada para o mal. Muito. Um dirigente de uma das comunidades que organizam o mal, né? E aí, ele tomou um susto, abriu o olho, e aí o espírito falou para ele, a entidade: você me chamou, Chico Xavier? Você me chamou, eu estou aqui, você chamou a minha presença? E ele ficou assustado porque ele não tinha chamado. Ele pediu graça, ele pediu auxílio e apareceu esse homem na frente dele. E aí apareceu Emmanuel. Emmanuel apareceu do lado dele e disse: não diga a ele que você não o chamou. Não diga isso a ele. Aí Chico: sim, meu irmão, sim, eu te chamei. Te chamei porque eu estou passando por um momento de dor e queria pedir a sua ajuda para que possa colaborar comigo na minha vida. Quem sabe a sua oportunidade de você colaborar, peça aos seus, peça à comunidade que você participa, né? Lá onde você mora, para colaborar na minha vida, eu estou precisando de ajuda. Aí o espírito tomou um susto e falou assim: você é louco? Você está chamando a mim para fazer isso? Eu sei que você é estranho. E ele fala assim para Chico: eu vou lhe derrubar. Eu vou lhe derrubar. E Chico fala: meu amigo, você não vai conseguir. Porque eu jamais me levantei. Eu me arrasto o tempo inteiro. Eu nunca consegui nem ficar de pé ainda. Então eu não vou ser derrubado porque eu nunca me levantei. É a humildade de quem se reconhece o cisco. Isso é estudar as suas imperfeições. É saber que você é pequeno. E muitas vezes nós, de fato, estamos tentando levantar. Quantos de nós ainda estamos avançando a passos pequenos, mas constantes, né? E aí uma vez perguntaram até a Chico: por que você falou que se arrasta mais e não está de pé?
Isso não é estranho? Perguntaram a ele. E ele fala, olha, não é estranho, porque eu nunca parei de me arrastar. Eu nunca parei de ir para frente. Então, ele se gratifica do fato de nunca ter paralisado na vida diante das dores. Isso é o suficiente. É a gente continuar andando para frente. E o evangelho continua. O homem de bem não tem ódio nem desejo de vingança. Foi uma situação, eu acho que talvez uma das situações mais desafiadoras da vida de Chico foi essa. Ele tinha um cachorro, aliás, ele tinha cachorro, gato, passarinho, ele tinha um bocado de coisa, né? Mas ele tinha um cachorro que ele amava muito, amava muito. Ele morava com a irmã, com a família, com os irmãos, mas ele chegava de madrugada, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, cansado, depois de trabalhar na mediúnica até esse horário, chegava em casa, ia cuidar dos cachorros, e o cachorro tinha feito xixi e cocô na casa inteira, e ele limpava tudo, ia dormir para acordar 6 horas da manhã para trabalhar. Todos os dias. E aí, a irmã dele, vendo essa situação, a irmã de Chico, vendo a situação que ele toda noite passava, de chegar cansado e na madrugada, depois do trabalho mediúnico, ainda ter que cuidar da casa e da limpeza dos animais, resolveu dar um presente a Chico. Matou o cachorro. Matou o cachorro dele. E foi falar para ele feliz, dizendo, acabei com o seu problema, pronto, ela já está morta, o cachorro está morto, você não precisa mais ter esse trabalho todo, toda noite, de ficar limpando a casa inteira, 3, 4 horas da manhã, para poder acordar tão cedo para trabalhar de manhã de novo. Chico entrou numa dor profunda e, de fato, ele criou uma nuvem negra no chakra coronário dele, no chakra cardíaco dele, a ponto de incomodar os trabalhos. E Emmanuel chamou ele para conversar e disse, Chico, está interferindo nas nossas atividades. Nós não estamos mais conseguindo nos comunicar com você, como antes, de forma saudável. Porque tem uma nuvem negra no seu peito atrapalhando a nossa comunicação. E é por conta do cachorro que a sua irmã matou. E Chico falou, eu não sei como tirar essa mágoa do meu peito. Eu não sei como tirar essa mágoa do meu peito. Emmanuel falou, eu vou sugerir uma coisa, então. Dê a ela um presente. Aí Chico, eu? Ela me deu isso, eu vou dar um presente? Aí Emmanuel, sim. Dê a ela, procure saber o que é que ela mais gosta. Uma coisa que ela goste muito e dê isso a ela. Aí Chico, meu Deus, Emmanuel, eu vou fazer só porque você está falando, mas eu não estou nem entendendo. Tá bom, faça. Ela queria uma máquina de costura. Uma máquina de costura que naquela época, ainda hoje é cara, tá? Mas naquela época era mais cara ainda. Ele juntou ali, acho que 4 meses de salário que não tinha. Comprou a máquina e deu a ela. Quando ele deu essa máquina para ela, saiu do peito dela uma luz dourada de agradecimento, amor e alegria, tão grande que invadiu o corpinho de Chico e dissolveu a nuvem que estava no chakra cardíaco dele. A alegria dela foi tão poderosa que dissolveu a mágoa que estava nele. E eles se abraçaram e se perdoaram. E acabou a situação. Então, quando a gente está magoado com alguém, ensina Emmanuel que se a gente causar uma grande alegria nessa pessoa que a gente sente a mágoa, é muito provável que os dois se curem. Os dois se curem. Continua o Evangelho dizendo que quando subordinado, o homem de bem compreende os deveres da sua posição. E Chico, ele sempre foi muito obediente, né? As ordens que recebia, ele nunca faltou um dia de trabalho. Nem no trabalho da profissão e nem no trabalho mediúnico. E nós espíritas, se chover, a gente recebe um monte de não tem como, não posso, está chovendo, não dá para ir para o trabalho que está chovendo. Não tinha tempo ruim para Chico. Ele nunca faltou. Nem o trabalho dele, que ele era escriturário, e nem que trabalhava. Acordava 6 da manhã e dormia 4, trabalhando. Mas nunca faltou.
e nem nos trabalhos mediúnicos. Sempre ele estava disposto, disponível e com amorosidade. Além disso, Chico nunca reclamou no início da mediunidade. Olha que coisa interessantíssima, interessantíssima. Toda casa que tem sala de mediúnica, toda casa que tem médiums que trabalham no desenvolvimento, chega um momento que você fica assim, gente, quando é que vai vir um Bezerra de Menezes aqui falar comigo? Quando é que eu vou receber, tipo, Joana ou alguém assim, né, que tenha um nome relevante? As pessoas ficam esperando esse momento, não é? Por vaidade. E sabe o que aconteceu com Chico? Durante os anos iniciais do desenvolvimento mediúnico dele, sabe o que ele recebeu? Apenas suicidas. Suicidas. Só suicidas. Ele recebeu a aproximação e ele precisava parar para escrever cartas de suicidas. Foi esse o desenvolvimento mediúnico de Chico. Ele precisava desse tipo de mediunidade inicial, né? E a gente aqui, para receber depois quem? Todos que ele recebeu. Todos, né? Para ter condição de ir afinando a ferramenta da mediunidade. E a gente aqui está reclamando. Está reclamando de não estar recebendo nenhum famoso, está reclamando de estar recebendo espírito sofredor. Porque eu fui receber o espírito, ele estava sufocando e eu estou aqui me sufocando até hoje. Ele estava se afogando, eu estou sentindo isso até agora, eu não quero mais ir para a mediúnica porque eu não gosto da sensação de estar morrendo. A gente ouve isso de médiums. Mas é essa atividade mesmo. É essa atividade. Porque o auxílio é para quem está sofrendo, né? O auxílio é para quem está sofrendo. Então o objetivo é auxiliar. E ele, durante o início da mediunidade dele, viveu isso. Apenas suicidas se comunicavam com Chico. Continua o Evangelho e diz: respeita o homem de bem, respeita seus semelhantes em todos os direitos dados pelas leis da natureza. Então, uma vez, Chico ele foi levado por seu pai a um bordel. Porque o pai dele dizia que ele tinha que desenvolver as características masculinas, da virilidade, namorar alguém, ele tinha que namorar. E aí ele foi levado pelo pai para um bordel. Quando o pai volta, Chico está rezando o Pai Nosso, com todas em pé na sala. E o pai dele não acreditou. Até aqui você está rezando com elas. E passaram a ser amigas dele. Ele passou a frequentar esses locais, esses bordéis. Inclusive, uma vez, Divaldo, que estava presente na cidade junto com ele, foi com ele e Divaldo passou a ir frequentemente. Ele passou, sim, a frequentar o bordel, mas para fazer passe e aplicar passes. Frequentemente aplicando passes em todas as moças que estavam lá. Ele não foi lá julgá-las, ele foi lá, respeitou o direito delas de exercer o que decide para a sua vida naquele momento. Independente do que elas escolheram, ele estava ali para ajudar. Fazer o seu trabalho. O seu trabalho não é julgar. O seu trabalho é fazer o seu trabalho. Em qualquer lugar. Não é? E diante do cansaço, Chico procurava os mais necessitados do que ele. E às vezes Chico sumia. Ele desaparecia, né? E aí perguntava: gente, cadê Chico? Alguém viu Chico? E quando ele aparecia, ele chegava dizendo: gente, onde é que você estava? Ele falava: eu estava nas ruas. Eu estava nas ruas. Chico, por que você foi para a rua? Por que você fica perambulando pelas ruas? Aí ele fala: quando eu estou com uma dor profunda, com pena de mim, quando eu estou naquele momento que eu me sinto necessitado, eu vou ficar com quem está pior do que eu. Eu vou ficar com quem está mais necessitado do que eu. E eu volto percebendo que eu não sou tão necessitado assim.
Então, toda vez que Chico sumia de casa, que ninguém sabia onde ele estava na rua, ele ia para a rua ficar junto com os moradores de rua, passava um tempo e voltava alegre, melhor, porque ele via que o problema dele não era tão grande. Então, você está convivendo com pessoas que têm uma dor maior do que a sua, com certeza deve fazer você levantar. É isso que ele dizia, né? Diante da escassez financeira, Chico chorou com seus alimentados. Chico, ele sempre alimentava as pessoas que não tinham comida na rua, né? Durante muitos anos. Ele recebia doações e alimentava. Mas teve um dia que não tinha comida para dar. Não tinha nada. Nada para levar para os necessitados de rua. E seu doutor Bezerra, como sempre aparecia para ele, eles trabalhavam juntos. O doutor Bezerra falou, Chico, vamos fazer o seguinte, meu amigo, vamos levar água fluidificada. E vamos levar água fluidificada, dizer, nós não temos hoje alimento, mas temos água fluidificada. E Chico falou, será que vai ser bom? Será que vai funcionar? E doutor Bezerra, eu acredito que sim. E saíram. Saíram os encarnados, né? Que trabalhavam com Chico. Foi com garrafas de água. Quando chegou lá, no local, debaixo da ponte, onde essas pessoas moravam, aí Chico falou, gente, olha, hoje eu não tenho alimento para dar. Eu tenho aqui uma água fluidificada por Dr. Bezerra de Menezes. E aí as pessoas começaram a se inflamar. Água. Eu estou precisando de comida, você vem me trazer água? E aí ele fala, mas gente, hoje eu não tenho. Hoje não tem nada. Mas acredite, a água fluidificada, ela é muito boa. Faz bem para todas as partes do nosso organismo. Obrigada. E, de repente, era uma ponte, né? E aí, em cima da ponte, parou um caminhão. E começou a gritar, seu Chico, seu Chico. E ele, tô aqui embaixo, o que foi? Eu encomendo aqui para o senhor. O que é? O baú do caminhão inteiro de comida. Porque uma vez o senhor atendeu o pai de uma pessoa que tinha desencarnado. Ele é dono de supermercados. E ele resolveu trazer, de Goiânia, resolveu trazer para você uma doação. E mandou um caminhão inteiro de comida. Tá aqui, o que é que eu faço? Aí Chico subiu com as pessoas, pegou a comida, óbvio, começou a distribuir naquele momento. Aí Chico também perguntou a ele, né? Perguntou, mas como que você me achou aqui? Não tem ninguém em minha casa. Como que você ia me achar num outro lugar na cidade que ninguém sabia que eu estava nesse momento aqui exatamente? Aí, tem sim, tem gente em sua casa, assim. Eu fui lá e tinha um senhor. Aí eu perguntei, o senhor é Chico Xavier? Aí ele falou, não, meu filho. Onde sabe onde é que ele está? E aí o homem falou, sim, ele está em tal lugar. E me explicou e eu vim. Meu Deus, uma pessoa em minha casa. Meu Deus, deve ser um ladrão. Eu vou lá ver quem é. Meu filho, pelo menos o nome dele, você perguntou. Aí ele, perguntei. Ele, Adolfo Bezerra de Menezes. Aí ele, tá tudo bem. Doutor Adolfo se materializou dentro da casa de Chico para poder falar com o motorista e explicar onde é que Chico estava para levar a doação. A disciplina de não perguntar nada por 3 anos. Gente, olha que maravilha. Olha que maravilha. Chico já era médium escrevendo com Emmanuel. Já escrevia alguns livros com Emmanuel. Já tinha começado a publicar seus livros com Emmanuel. E aí aparece um homem no quarto. Está lá escrevendo com Emmanuel, já há algum tempo, já há alguns anos escrevendo com Emmanuel, e aparece um homem diferente e fica lá no quarto dele. 3 anos, este homem parado olhando para ele, vendo as movimentações, enxergando como ele trabalha, observando tudo. Um homem lá, 3 anos. Chico nunca perguntou a Emmanuel quem é. Nunca.
O nome disso é disciplina. Disciplina. O trabalho dele é fazer o quê? É servir, é escrever. E se vai chegar outras pessoas, vai fazer outras funções, não tem que perguntar. E era André Luiz. André Luiz passou 3 anos apenas observando Chico e interagindo com a energia dele durante 3 anos, para depois escrever tudo o que eles escreveram juntos. Percebe? O que é a disciplina de você observar algo ali e não se sentir na obrigação de perguntar. Eu acho isso muito importante porque a gente chega às vezes na sala para falar com a espiritualidade e chega perguntando: vem cá, aquele meu emprego vai chegar que dia? A minha esposa nova, que dia vai chegar? Meu namorado está me traindo? São perguntas absurdas. Absurdas que nós fazemos. Falta de respeito imensa. Sabe com quem é falta de respeito? Com o médium que está ali respondendo. É uma falta de caridade, muitas vezes, você fazer algumas perguntas que não têm condição de ser respondidas. E às vezes você coloca o médium numa situação que, se ele não tiver experiência para conduzir, ele pode ser incentivado a falar. Falar o que não deve, falar equívocos, falar o que vem na sua mente e não é necessariamente o que está sendo trazido. Então a gente precisa ter caridade, respeito e disciplina diante de uma pessoa que está ali mediunizada. E não ficar fazendo perguntas, curiosidades desnecessárias. Enfrenta a vida, viveu, aparece a realidade, vai lá e vive. Não precisa ficar perguntando as coisas, o que vai acontecer o tempo inteiro. A gente tem que ter fé e viver a nossa vida com mais respeito por Deus, respeito pelo trabalho mediúnico e a nós mesmos, de que a gente vai conseguir enfrentar as coisas. Porque sabe o que é a fé? A fé não é a certeza de que algo vai acontecer. Eu tenho fé que eu vou passar no vestibular. Vai passar, eu vou passar. Não é a fé. A fé é, independente do que aconteça no fluxo da minha vida, eu vou estar bem. Isso é fé. É diferente. A fé não é a certeza de que você vai receber o que você está pedindo. A fé é a certeza de, independente do que venha, você vai estar bem. Isso é o flow da vida, é o fluir. É o aceitar, vivenciar, experienciar o que Deus nos põe e viver bem. A disciplina ao aceitar a rigidez de Emmanuel. Nossa, Emmanuel, ele era bastante rígido. Bastante. Muitos de nós talvez não conseguissem ficar do lado dele muito tempo, experienciando o desenvolvimento como Chico viveu. E uma vez alguém foi falar com Chico e falando que ele era maravilhoso, que ele era isso, ele era aquilo, e ele falou: não, minha irmã, não, eu não sou nada disso, eu sou um verme, eu sou só um verme. Aí Chico, Emmanuel apareceu para ele depois de noite e falou: Chico, nunca mais diga isso. Aí ele: o quê? Que você é um verme. Ele: não, nunca mais diga isso. O verme é muito maior do que você. Aí ele: tudo bem, então eu vou me chamar de subverme. Então ele ficou se chamando de subverme. Chico era portador de todas as faculdades mentais mediúnicas, todas. E um estranho pedido de uma mãe em sua casa, não sei se vai dar tempo de falar tudo, acho que não vai dar, mas o que acontece? Tem uma faculdade mediúnica de Chico que era perceber a pessoa e o perispírito, né, da pessoa, que são duas formas diferentes de se enxergar. E uma vez chegou uma mulher, uma mãe, na casa de Chico, pedindo uma carta do filho dela que tinha morrido. E ela sentou-se à mesa com ele, falando de tom muito baixo e falando com a voz leve. Mas Chico, ele começou a se assustar e ir para trás, arregalar o olho e fazer uma postura de medo. E ela falando de tom brando e leve, e ele assim com medo.
E ela saiu. Quando ela saiu, os amigos chegaram para ele e falaram: Chico, o que foi que aconteceu? A gente viu alguma coisa diferente no seu corpo, você estava se expressando de um modo. O que foi? Aí ele: meus amigos, ela estava em pé, gritando comigo, esbravejando comigo e dizendo que se eu não trouxer uma carta do filho dela, ela vai me bater. O corpo dela, aqui falando, era uma coisa, mas o espírito dela estava fazendo outra e ele viu. E ele sentiu medo do que ele viu, um medo grande porque ela estava impondo a sua autoridade, que não existia, sobre ele. E a gente se pergunta: eu me aproximei de fulano, senti tal coisa. Por quê? A gente sente. A gente não tem a clareza, a clarividência de Chico, mas a gente percebe do mesmo modo. Eu tenho quantos minutos? 2? 4 minutos. Chico tinha rosas, cachorros, gatos, e ele cuidava de todos. Não era porque ele tinha muito trabalho que ele deixava de cuidar dos animais e das plantas, ele cuidava de todos. O cisco perfumado, a grandeza de Chico é a própria consciência da humildade. O que faz Chico ser grande é a consciência de que ele é pequeno. Essa é a principal mensagem dele, é a principal. E o dia do desencarne dele, então vou tentar terminar com isso, tá? O desencarne de Chico. Ele já sabia o dia que iria desencarnar. E ele foi para o quarto, para a cama dele, apenas deitar e desencarnar. Mas no momento do velório, nos disse Divaldo, através das palavras de Joana de Ângeles, ele conta essa história. No momento do velório, muitos espíritos, todos do cemitério todo, né, estavam ali. Alguns há centenas de anos presos no corpo. Houve um helicóptero com pétalas fluidificadas sendo jogado por todo o cemitério na hora do velório dele. Essas pétalas fluidificadas liberaram os espíritos que estavam lá, naquele cemitério. Todos foram liberados no momento do sepultamento de Chico, por esse ato de amor, de bondade das pétalas. Ouvia-se, mesmo quem era médium audiente e quem não tinha médium audição, o mesmo aconteceu em que momento da nossa vida evangélica? No momento de que os apóstolos viram o fogo, né? E começaram a falar em línguas, e todo mundo começou a ouvir. Mesmo quem não era médium, ali estava ouvindo as várias línguas e as nuvens de fogo, né? As labaredas de fogo no momento ali com os apóstolos. O mesmo evento que para quem é médium e para quem não é médium acontece. Aconteceu no velório de Chico. Todos ouviram um coral. Todos começaram a ouvir uma música. E Chico veio, ele próprio em espírito, ao lado do seu túmulo, e veio agradecer ao corpo. Agradecer ao seu corpo por ter passado tantos anos servindo a ele. Nesse momento, quando chega a hora dele subir, aparece uma escada enorme, e nessa escada está todos os espíritos que falaram através dele. Todos os espíritos que se beneficiaram do trabalho dele. Todos os apóstolos de Jesus. As suas 2 mães, Maria de Nazaré e o próprio Jesus, que diz a ele: meu filho, venha descansar um pouco e depois voltar para o trabalho. Esse é o momento do desencarne de Chico, que ele vai descansar um pouco. E ele costumava falar para a gente que Deus não nos pediu muitas coisas, ele pediu apenas que a gente amasse uns aos outros. E essa é a mensagem de Chico para nós, é que a gente ame uns aos outros e que Jesus seja sempre o nosso guia e modelo. Gratidão.